Fala pessoal, e aí? Mais um Vem de Carona. Aí hoje vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu li hoje, interessantíssimo. Que o tolo, ele não aceita conselhos. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. O que você acha disso? Como você vê o desenrolar dessa frase? Você olha para uma pessoa, a pessoa vem te dar conselho e aí você ouve aquele conselho ali e sente que aquele conselho é para você, ou sente que aquele conselho não é para você. Pensa bem, pessoal, pensa bem. Dependendo de quem você anda, realmente o conselho pode ser uma desgraça na sua vida, tá? Por exemplo, você receber conselhos, você está com problema no casamento e você vai receber conselhos de uma pessoa que é pior do que você no casamento, que a vida dela está cada vez pior. É meio complicado você entender isso como uma oportunidade, né? Você fala assim, peraí, eu tô recebendo conselho dessa pessoa, o casamento dela é uma bosta. É igual conselho de... Não, cara, meu conselho é um investimento aí. Mas aí você vai receber o conselho de um investimento de alguém que não investe, ou que não sabe trabalhar com isso. Você está entendendo onde eu quero chegar? Conselho é bom, sim, claro que é. O rei Salomão, ele falou que um rei sábio, né, tem muitos conselheiros. E é verdade, tem que ter conselheiro, né? Até o presidente da república, ele tem ministros, né? Então, os ministros são para isso, eles formam um conselho ali e resolvem, né? Qual vai ser o andamento, no que eles vão focar. Mas você fala, não, conselho se fosse bom, aí fica nessa historinha de conselho se fosse bom, se vendia, não se dava. É claro, dependendo de onde vem o conselho, tem gente que vende. Não vê aí? Tem gente vendendo conselho, não? Posso te dar um exemplo de um conselho vendido? Livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Aquilo ali é conselho. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. O que é isso? É livro de conselho. Livros de conselho. Você vê aí, tem livro de casamento, tipo Casamento Blindado, do Renato Cardoso e da Cristiane Cardoso. É um conselho sobre casamento. Aquele pastor Cláudio Duarte, ele tem sexualidade, falando sobre sexualidade. O que é um livro sobre sexualidade, né, no casamento? É conselho. Conselho por quê? Porque são experiências que ele teve, conjunto com estudos que ele também realizou sobre isso. Então você fica aí nessa de conselho que se fosse bom não se dava, só se vendia. Tem gente que tem conselho sim e dá. Na verdade, as pessoas adoram aconselhar. As pessoas amam aconselhar. Elas veem você passando por uma dificuldade que elas já passaram e venceram, e elas gostam de aconselhar, elas gostam de te ajudar a dar uma direção, entendeu? Toda pessoa gosta de ajudar. Toda pessoa entendida no assunto gosta de falar sobre ele. Todas as pessoas, por exemplo, um professor, quando você vai numa festa, né? E você tem lá no restaurante, tem lá numa mesa professores, advogados, médicos,
engenheiros. Aí você se senta com uma pessoa assim. Você não é médico, você vai perguntar sobre coisas da medicina. É interessante porque ele vai gostar de ensinar, de falar sobre aquilo, porque é a especialidade dele. Um professor de português, de redação, você vai sentar e vai perguntar: mas como é que eu faço uma boa redação? O que eu preciso fazer para fazer uma boa redação? Quando você senta com pessoas especialistas, especializadas em assunto, você tem que aproveitar a oportunidade e receber os conselhos dessas pessoas. Quando você sentar à mesa com um casal referência de casamento, você tem que falar sobre casamento. Pô, esses aqui são referências de casamento. O casamento deles é muito bom. Eles vivem o casamento, eles são apaixonados. Como é que a gente faz para se apaixonar tanto durante tantos anos, né? E viver apaixonado. Então você vai ter como referência aquela pessoa. E se você tem ela como referência, a oportunidade é quando você está frente a frente. Então você vai falar de quê? De futebol? Vai falar de quê? De política, com pessoas que são felizes no casamento, ou têm filhos bem educados. Você vai falar sobre criação de filhos. A pessoa, por criar os filhos são muito educados, são pessoas de bem. Poxa, eu quero que meu filho seja assim. Como é a criação do seu filho? Como você fez para lidar com essa situação e acesso? Então são especialidades. As pessoas, a gente identifica nas pessoas especialidades. Igual nas profissões, tem gente que entende de venda. E você, como você vai aprender a vender? Você não sabe vender, você vai querer saber como ele faz para vender. Qual curso você fez? Como você identifica isso no cliente? Como você sabe se o cliente quer vender, quer comprar ou não? Se ele está interessado ou não? Tudo isso você vai aprender com a pessoa que é especializada, com a pessoa que é referência. Isso é conselho, pô. Ou não? É conselho, é instrução. Então, se você não aceita conselho de ninguém, eu vou te dar uma dica, tá? Para com isso. Isso é soberba, isso é altivez. Aceite o conselho das pessoas. Olha também de onde está vindo, porque não se jorra água salgada e água doce da mesma fonte. Então, você tem que analisar também de onde está vindo aquele conselho. Pô, é referência? Ah, pô, a pessoa só vive sem dinheiro. Como é que ela vai te dar instrução ou conselho sobre economia? Que instrução é essa? Que a pessoa só vive quebrada, só vive sem dinheiro? Que instrução é essa de economia que ela pode te dar? A gente precisa ter coerência. Tá bom? Só isso, pessoal. Hoje o Vem de Carona foi bem leve. É porque eu li isso hoje de manhã, achei interessante. Que o tolo, ele não aceita conselhos. Eu achei isso muito interessante e agora eu vou prestar muito mais atenção agora nos conselhos que me dão do que eu já prestava antes. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.